de entrega, de dedicação fora do comum, exemplar. Gostaria de grande satisfação de contar o professor Bento, que é membro do INERJ, para poder estar aqui fazendo a palestra, ressaltando que este evento é um evento organizado pelo INERJ, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia na área de energia elétrica, e a palestra do professor Bento tem como objetivo de divulgar os trabalhos e ações que os pesquisadores do INERJ realizam. Somos um total atualmente de cerca de 66 pesquisadores em 6 universidades, algo em torno de mais de 600 colaboradores trabalhando com todos os grupos de pesquisa. É uma rede muito grande e é uma honra ter o professor Bento aqui. Então, professor Bento, por favor, fique à vontade para fazer a palestra. Muito obrigado. Boa tarde. Antes de começar a minha fala, só queria tirar uma dúvida de qual área vocês são, para poder contextualizar um pouquinho melhor a minha fala. Eu sou da área do turismo e da história. Da história. Eu sou da área das ciências Sociais. Da engenharia elétrica. Artes. Só queria primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui novamente na UFJF para poder falar um pouquinho do que a gente vem fazendo. E, na verdade, hoje eu vou falar de uma forma um pouco mais genérica sobre o que a gente tem trabalhado em relação tanto à extensão quanto à parte de pesquisa e de ensino, envolvendo aí as abordagens ativas. Então, espero que vocês gostem. Vou falar um pouquinho mais rápido, porque são muitos tópicos, e vou tentar ser mais sucinto, mas depois, no final, se vocês quiserem tirar dúvida ou fazer algum comentário sobre o que eu vou colocar aqui, vai ser um prazer poder falar um pouquinho melhor para vocês. Como está funcionando aqui. Então, basicamente, o nosso tema hoje ele envolve 3 grandes áreas que têm sido discutidas em todos os cursos, especialmente aí com as mudanças das diretrizes curriculares nacionais das engenharias, mas também na inclusão da extensão como obrigatoriedade de 10% em toda a carga horária de todos os cursos de graduação, inclusive sendo uma possibilidade dos cursos de pós-graduação que também podem adotar a extensão se tiverem esse interesse. E, ao mesmo tempo, falar um pouquinho da demanda atual em relação a novas abordagens de ensino. Então, competência é algo que é difícil de definir, mas a gente vai fazer aqui uma definição que é o que a maioria dos autores traz para a gente, que é o conjunto de 3 coisas, que são os conteúdos, que a gente chama aí de saberes, as habilidades, que muitos autores chamam de saber fazer, e as atitudes, que é o saber agir. Então, o condensado dessas 3 coisas formam o que a gente está chamando de competências, e a competência é ter domínio de algo. E para poder desenvolver competência, a gente tem aqui um fluxograma que mostra qual é o trabalho que a gente tem que fazer. Então, vem uma pessoa, vem um aluno para trabalhar com a gente, e ele traz o seu repertório. E a partir desse repertório, a gente quer que ele demonstre que tem essa competência desses 3 níveis que estão colocados aí. E aí, para poder verificar se ele demonstra ou não, é que é o desafio para a maioria das aulas, porque a gente está acostumado com o conteúdo no formato de livro-texto, das aulas mais teóricas, e quando a gente vai passar para esse universo das habilidades, das competências, a gente está falando de um mundo bem diferente do mundo que a gente está acostumado. Então, o que a gente vai falar é basicamente de objetivos de aprendizagem, quando a gente fala de competências, e de situações de aprendizagem. Então, quando eu vou falar que eu quero desenvolver uma competência, eu tenho que entender qual é o objetivo de aprendizagem que eu tenho para aquele meu aluno, para aquele meu público. Então, a minha fala eu vou mudar um pouquinho entre a questão do ensino, quando eu falo dos nossos alunos, e quando eu falo da extensão, a gente está falando mais do público que a gente atende aí como comunidade. A minha intenção é trazer essas duas vertentes para que vocês possam aproveitar o máximo possível do que eu vou colocar em termos de abordagens ativas. Vou tacar um pouquinho para voltar aqui. Acho que eu vou no mouse mesmo. Agora foi. Então, para a gente poder falar um pouquinho de competências, eu vou trazer uma abordagem ativa que a gente trabalha bastante, que não necessariamente nasceu para se trabalhar competências, mas ela é muito útil para esse contexto. Tem aqui uma frase do professor Mitchell, lá do MIT, que é quem criou a aprendizagem criativa, e a pergunta dele é como que a gente pode fazer com que os nossos jovens se desenvolvam como pensadores criativos para estarem aptos às mudanças que a gente tem hoje na sociedade. Então, quando a gente fala de educar, a gente está falando de uma sociedade que espera da gente alguma coisa. E quando a gente está falando aí dos nossos alunos, sejam do ensino fundamental, do médio ou da graduação ou pós-graduação, um dos primeiros contextos que a gente tem na sociedade de hoje é como é que eu torno ele um pensador criativo. O Mitchell coloca no livro dele uma coisa que é bem interessante, que a gente está muito acostumado com o que ele chama de estudante A, que é o estudante que está acostumado a tirar boas notas, que sempre
né, consegue se desenvolver nos trabalhos, nos projetos, mas às vezes não é aquela pessoa que aceita riscos, que gosta de fazer algo diferente do que ele foi treinado para fazer, e que isso não está muito em acordo a uma sociedade do século XXI que espera que as pessoas sejam criativas, trabalhem em equipe, trabalhem em áreas interdisciplinares, né? E aí ele coloca que esse tipo de estudante, ao qual ele gostaria de formar lá no MIT, é o estudante X, que é esse estudante criativo, que assume os riscos, que está disposto a fazer algo além daquilo que ele foi treinado para fazer, né? E a gente vem falando muito aí dessa mudança da sociedade industrial para a sociedade de informação, e muitos autores falam hoje que a gente está na sociedade do conhecimento. O Mitchell traz um pouquinho mais, ele fala que a gente deveria estar caminhando para a sociedade da criatividade. Então a minha fala está muito nesse contexto de como que a gente trabalha as competências para que a gente tenha uma sociedade da criatividade que consiga lidar com os desafios que a gente tem hoje no nosso mundo. Só que antes de falar especificamente nessas abordagens, eu vou falar um pouquinho do caminho que nos trouxe a elas, né? Então a gente tem várias abordagens educacionais, várias teorias do conhecimento, várias metodologias ativas, né, que as pessoas trazem aí para a gente como uma solução para o ensino de competências. Mas é importante ressaltar que desses vários caminhos que a área da educação tem, né, a gente, por exemplo, está acostumado com engenharia, a gente está acostumado com livro-texto, normalmente matemática e física tem resposta única, né? Quando a gente vai para a área de humanas, para a área de sociais, a gente vê que a coisa não é bem assim, que existem caminhos. Na educação não é diferente, existem vários autores, né? Então os autores que eu vou citar aqui, eles vêm desde a época do construtivismo, do Piaget, né, até passando pelo construcionismo, que o Papert trouxe. E quem é o Papert, na verdade, que acho que é o ponto que nos interessa? Papert foi um aluno do Piaget, ele chegou a trabalhar com o Piaget, né, e ele foi para o MIT e teve contato com computadores. E foi a primeira pessoa que a gente tem notícia que vislumbrou o uso dos computadores para que as pessoas se desenvolvessem de forma criativa, e não apenas como algo que fosse transmitir informação. Então aqui existe uma grande diferença entre educação com tecnologia e educação a partir da aprendizagem criativa, porque ter uma tela digital, por exemplo, da aula do mesmo jeito, instrucional, transmitindo conhecimento, considerando o aluno como um vaso que precisa ser preenchido, não é o que nós estamos conversando sobre aprendizagem criativa, sobre abordagens ativas. Na abordagem ativa, o aluno ele é o centro do processo. Então, para isso, aquela ferramenta tecnológica tem que servir para que o aluno crie algo, né? E foi isso que o Papert trouxe como uma grande novidade. O computador ele viu como algo que poderia usar para criar qualquer coisa, criar textos, poesias, imagens, programas de computador, né? E no contexto dele ele começou com a linguagem Logo, foi a primeira linguagem de computador para crianças, de programação de robótica, basicamente, né? E o Mitchell, como eu mencionei no início, né, o criador da aprendizagem criativa, trabalhou com o Papert lá no MIT. Então trouxe essas ideias do construcionismo, ou seja, que as pessoas aprendem melhor a partir de um construto, onde elas estão ali criando, se engajando com o projeto, que vem lá dos jardins de infância, do pedagogo do Frederick Frobel, né, que foi quem inventou, quem criou o jardim de infância. Tanto que o laboratório que o Mitchell coordena no MIT se chama Lifelong Kindergarten, né, o jardim de infância para a vida toda. Então ele considera que esse aprendizado com a mão na massa, com a criação, ela não deveria ficar restrito ao jardim de infância, que isso serve para todos e a gente pode garantir que lá a gente usa até na pós-graduação e funciona. Então, tanto no curso de engenharia elétrica quanto nos outros cursos que a gente tem contato lá. Eu dou aula também no mestrado interdisciplinar de artes, urbanidade e estabilidade. Então, nosso mestrado mais para a área realmente disso, sociologia, de área de urbanismo, de artes, de educação. E lá as disciplinas também são em formato de aprendizagem criativa. E a partir desse contato com o Mitchell, né, em 2018 a gente teve lá no laboratório, o projeto nosso foi premiado, a gente começou a conhecer a abordagem aprendizagem criativa, se apaixonar por ela e trazer para a nossa região. Hoje nós somos a sede do Núcleo Vertentes, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e trabalhando diretamente com o Mitchell e com outras pessoas lá nos Estados Unidos, na Universidade de Tufts, que também vou falar um pouquinho sobre os trabalhos deles aqui, e o Tinker Studio, que é o maior museu de arte e ciência interativo do mundo, que tem experiência com essas abordagens. E tudo começou, né, quando o Papert trouxe a ideia da linguagem Logo, começou com a tartaruguinha ali, era um robô físico, depois virou esse robôzinho virtual, e a partir daí o Mitchell trouxe uma novidade, que foi o Scratch. Muita gente deve conhecer o Scratch, linguagem de programação para crianças. E aqui tem uma questão que é importante para nós em termos de origem. A base teórica é que as pessoas aprendem desde que o material dê um feedback para ela. Então, quando ela está programando e o robô, em vez de ir para a direita, não foi para lugar nenhum ou foi para a esquerda, existe um registro físico daquilo que você queria fazer, você consegue consultar o que você estava pensando e a partir dali você toma consciência do processo que você está aprendendo. O Papert chamava isso de matética, né, uma palavra que ele inventou lá em inglês. Então, era a capacidade que eu tenho de tomar consciência da minha forma de aprendizado.
E aí o Meet, ao trazer o Scratch, ele trouxe um componente de arte e ciência, porque agora, além de ter o feedback ali pela parte de programação, existe a parte da criatividade, do processo criativo mesmo, com a parte de roteiro, personagens, né, desenho das histórias. Então ele expandiu um pouquinho aquilo que era chamado de pensamento computacional, que o Puppet trouxe, para algo que a gente chamou de computação criativa, que envolve tanto a parte do pensamento lógico quanto a parte artística e outras coisas que a gente pode trabalhar. E por que eu trouxe isso e fiz questão de contar um pouquinho dessa história? Porque a base teórica para o que a gente vai discutir agora tem a ver exatamente com essas duas coisas. Primeiro, as pessoas estão criando um projeto, e não é qualquer projeto. Segundo, elas precisam de alguma forma tomar conhecimento ou consciência do processo que elas estão usando dentro desse aprendizado. Porque se elas não tomam consciência, o aprendizado não é transferível para outras situações. Ou seja, aquela habilidade, aquela competência que a gente quer trabalhar não foi realmente absorvida. Só enfatizando que quando o Meet e o Puppet trouxeram isso, eles não falavam de ensino baseado em competência. Eles estavam preocupados apenas com as pessoas poderem se expressar de forma criativa e aprender a partir de algo que elas gostam. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é perceber uma necessidade aqui da nossa educação no Brasil, que é muito curricular, e fazer esse vínculo com essas abordagens educacionais. Não são metodologias, porque não é uma regra única. A gente já vê que tem várias formas de fazer aprendizagem criativa seguindo esses conceitos que estão aqui. Então, o conceito, apesar de ter começado com as crianças, nós percebemos que funcionou, e funcionou bem. Eu dando esse curso para engenharia elétrica, foi a primeira vez em 13 anos de carreira que eu tive que expulsar os meninos do laboratório às 11 horas da noite. Pessoal, gente, eu preciso realmente fechar o laboratório. Então, eu vou mostrar um pouquinho, inclusive, as fotos dessa aula para vocês. Mas a aprendizagem criativa é baseada no que ele chama de 4 P's aqui. O P de projeto, é um projeto no qual o aluno se engaja e tem total autonomia sobre ele. O P de paixão, ou seja, ele precisa ter algo que lhe interessa naquele projeto. Tanto que eu vou fazer um parêntese, por exemplo, porque apesar da robótica educacional ser algo muito chamativo nas escolas, ela não é aprendizagem criativa. Porque normalmente você tem um desafio, as pessoas são escolhidas para fazer aquele desafio, no máximo uma pessoa está escolhendo mecânica, outra elétrica, outra programação, um está gerenciando a equipe ali, aí sim eles conseguem ter um pouco mais de paixão, mas normalmente as pessoas não têm como escolher o que é o projeto, o desafio é dado pela competição, não é um projeto que a pessoa escolheu o que fazer. E a gente vai mostrar aqui que dá para você fazer o mesmo desenvolvimento da competência que você tem ali, em relação à mecânica, eletrônica, programação, até design, na parte da robótica, só que usando a robótica criativa em vez de uma robótica de competição. Não é que a robótica de competição seja ruim, a gente inclusive coordena a Olimpíada de Robótica, mas é que a gente tem interesse em fazer com que as pessoas possam escolher algo que também está um pouco fora. Às vezes ela não quer fazer um robô que segue linha, então é importante para ela fazer um robô, por exemplo, que seja um fantoche, um robô que vai irrigar um sistema de jardim. Então tudo isso vai desenvolver as mesmas habilidades e competências. Então por que não deixar escolher, já que nós vamos trabalhar o mesmo propósito? O outro P que a gente tem aqui é o de pares. Aqui eu vou falar brevemente, mas o Meet traz 4 tipos de P de pares. Um deles é o próprio professor, como um colaborador ali durante a criação. O professor também pode atuar como um conector, ele vai ali conectar os alunos a pessoas que têm a competência que precisa para desenvolver aquele projeto. Às vezes o professor é de uma área específica, o aluno está trabalhando num projeto interdisciplinar, o professor não vai conseguir dar suporte. Então um desses P's pode ser inclusive conectar o aluno com quem pode dar esse suporte. Numa escola que a gente visitou lá nos Estados Unidos, que é a Newville e a Sarah, são 2 escolas na verdade, os professores eram gerenciadores da ideia do projeto, mas eles traziam um arquiteto, traziam um engenheiro eletricista, traziam um engenheiro mecânico, para dar suporte determinados dias da semana para os alunos dos projetos que eles estavam fazendo nos estúdios. E o último P, que está com a tradução muito ruim para o português, que é o pensar brincando, que é o play, é na verdade aquilo que eu mencionei lá do construcionismo, ou seja, é um brincar, é uma exploração que vem da ideia do jardim de infância, mas tem uma intencionalidade pedagógica, então por que está fazendo aquilo? Então não é qualquer brincar, então não é porque está brincando que ele está aprendendo. Isso é uma diferença que a gente discute muito nos grupos de pesquisa que estão envolvidos não só com a aprendizagem criativa, mas com o Learning for Play da Lego, por exemplo, e outras abordagens que envolvem o brincar. E além disso, o Mitchell propôs o que ele chamou de motor do processo criativo, que é a espiral da aprendizagem criativa, que começa com imaginar, um criar, um brincar, um compartilhar e um refletir. Eu vou explicar isso melhor com um exemplo de oficina daqui a pouquinho, acho que vai ficar mais claro. Então a grande diferença entre a aprendizagem criativa e o construcionismo é basicamente essa entrada que o Mitchell trouxe, do P de pares, de uma forma mais forte, e da possibilidade realmente de ter ali algumas tarefas que são mais artísticas. E aí aquele feedback pelo material fica mais difícil. E aí é o papel do professor que é fundamental, porque se o aluno não tem como aprender pelo próprio material, dando um retorno para ele se está certo ou se está errado, como é o caso de um código de programação, o professor vai ter que entrar facilitando aquela atividade e deixando claro para o aluno
perceber como que ele estava pensando. Inclusive, a gente faz muitas perguntas no sentido, por que você chegou a essa solução? Ou o que não está funcionando? Ou como você gostaria que funcionasse? Quando ele está construindo a solução. Porque ele vai tomando consciência do processo de pensamento que ele está tendo, ao mesmo tempo que o professor vai entendendo melhor como o aluno pensa. Então, a gente tem um último conceito que eu acho que é importante antes de mostrar a atividade de aprendizagem criativa, que é o que o Mitchell chamava de piso baixo, paredes amplas e teto alto. Aqui é um ponto muito interessante porque difere muito as abordagens ativas no formato da aprendizagem criativa das metodologias ativas, por exemplo, como o ensino baseado em projeto. Porque o ensino baseado em projeto, apesar de trazer muitas coisas parecidas, né, o projeto é definido pelo professor, normalmente, existe um tema já colocado e os alunos vão tentando buscar soluções. Estuda de forma teórica, pensa em como colocar aquilo em prática, né, mas os alunos normalmente não decidem qual é o projeto. Então, para a aprendizagem criativa, isso significa que ele não tem paredes amplas, ou seja, dentro daquela atividade os projetos são todos com o mesmo produto no final, né? Para a aprendizagem criativa, quando você faz uma atividade, os produtos podem ser distintos. E a gente vai ver que, independentemente dos produtos serem distintos, o propósito da aula continua sendo cumprido, né? O piso baixo significa que ele é adequado a qualquer pessoa que está ali naquela atividade, né? E o teto alto às vezes tem alunos que querem saber mais, que querem ir além. Então, a estrutura da aula, do ambiente de aula, está preparada para que eles possam ir além daquela aula que foi preparada pelo professor. Então, vou dar um exemplo simples. Nós falamos aqui da robótica. Tem alunos, às vezes, que não querem trabalhar especificamente o código usando bloquinhos, como é o caso da Lego, de outros softwares que a gente usa inicialmente. Ele quer aprender uma linguagem mais avançada, como Python, ou quer usar inteligência artificial. Então, num projeto de aprendizagem criativa, ele conseguiria fazer isso sem o professor limitá-lo. Então, aqueles alunos que estão mais adiantados conseguem ir além, em direção a esse teto alto do projeto. E aí, só para poder falar um pouquinho mais desse piso baixo, que eu acho que é o ponto que a maioria das pessoas tem dificuldade, mas como é que eu preparo uma aula que as pessoas podem criar projetos diversos se eu não sei qual é o repertório que ela tem, né? E se ela vai conseguir fazer aquilo que eu espero? Então, existem coisas que realmente são um pouquinho mais difíceis, principalmente para nós da área técnica. Se eu vou trabalhar com mecanismos, por exemplo, com física, com eletrônica, eu não posso fazer como Lego, jogar um monte de bloco em cima da mesa e deixar eles experimentarem, né? Eletrônica, por exemplo, eu não posso conectar de qualquer forma. Então, eu preciso trazer algum tipo de exemplo, algum tipo de início de conexão entre os componentes para que eles possam começar. Mas eu não preciso falar, por exemplo, o que é um elétron. Eu não preciso falar a fundo o que é um LED, o que é um diodo, o que é um componente eletrônico. Dá para ele experimentar as conexões, fazer um projeto, fazendo um LED acender, um semáforo piscar, com um Arduino, por exemplo, sem saber nada de eletrônica. E esse é o ponto da aprendizagem criativa e do Tinker e das outras abordagens que a gente vai discutir. A gente inverte a lógica da coisa. Então, eles começam pelo projeto, para se motivar a ver uma coisa já funcionando ali de cara, e conforme o interesse do aluno e a interface com o professor, vai se trazendo o conteúdo. E ele vai aprofundando para entender aquilo que está sendo colocado. Aqui, por exemplo, é um exemplo simples, né? Mas são mecanismos, física básica. Então aqui eu tenho um pouco de energia cinética, tenho um pouquinho de energia potencial, tenho mecanismos básicos. Aqui é feito com papelão, por quê? Porque esse aqui é que chega a várias escolas, a vários lugares que não tem como fazer isso. Existe uma outra versão disso daqui com impressora 3D, existe a versão dessa aula com madeira, com materiais mais sofisticados. Então tudo depende do recurso que você tem em mão. Mas as pessoas estão ali criando um mecanismo que sobe, desce, uma borboleta que abre e bate asas, e mesmo assim elas vão estar começando a entender a ideia de que se uma roda gira para um lado, a outra vai girar para o outro. Se uma roda é menor, a outra é maior, as velocidades vão mudar. Então os conceitos, né, vão sendo trazidos dessa forma. Essa é uma atividade Tinker, né, que a gente usou para poder baixar o peso em atividades de mecatrônica nos nossos cursos lá da robótica e da aprendizagem criativa. Em que sentido? Em vez de começar já falando, olha, esse aqui é o mecanismo X, essa é a engrenagem tal, assim que calcula, não. Eles começaram criando uma atividade dessa com pequenos mecanismos. E aí depois eles começaram a entender o que era uma polia, o que era uma engrenagem, o que é a rotação, o que é a energia, tudo a partir dessa criação. E foi uma atividade de introdução à atividade maior, que era a construção de robôs. Então a gente consegue pegar atividades Tinkering, atividade de aprendizagem criativa, e fazer elas como disparadoras, ou niveladoras de conhecimento, para as pessoas poderem começar as atividades um pouquinho mais sofisticadas. E com o Tinker Studio, por exemplo, a gente está trabalhando agora essas atividades com o que a gente está chamando de contrafenômeno, porque o fenômeno é exatamente o que a física permite ali. O contrafenômeno é, a partir do momento que tem um sensor e um motor, como é que uma eletrônica como o Arduino pode fazer um caminho exatamente o contrário do que a natureza faria. Então você começa a trazer o conceito de automação, de controle, toda essa parte de sensores e sinais, né, que pode ser usado em várias áreas. E só uma curiosidade para quem é de outras áreas, o Arduino que eu estou dizendo é uma mini placa, um mini computador que permite você programar as coisas, nasceu na arquitetura, para poder fazer ambientes interativos. Então não foi uma demanda da área tecnológica, foi uma demanda da área realmente da arquitetura, que queria fazer com que
qualquer pessoa pudesse chegar e automatizar um ambiente para responder ao ser humano, né? Aqui tem uma outra atividade que tem a ver com o Tinker, que é a atividade niveladora, que é o sombra e luz. Então aqui traz uma outra coisa mais clara, que é como o fenômeno interage com os materiais. Então você escolhe materiais que você já sabe que tem uma certa interação com a luz, né? Espalha eles sobre as mesas e deixa as pessoas criarem sombras e luz experimentar. Então ela vai entender que a natureza da luz é retilínea, vai começar a perceber a questão da interferência, vai entender como filtros de cores trabalham com a luz, tudo isso explorando criações. Isso aqui é uma abordagem que o MIT Media Lab está usando muito, que é a abordagem da arte-ciência. Voltar a trazer aquela forma de pensamento do Da Vinci, do Arquimedes. Ou seja, eu tenho uma intuição, eu vou lá e experimento. Eu observo, faço anotação científica. Então misturo o procedimento científico com toda essa parte da arte, da intuição, que não é muito comum mais hoje em dia. Hoje em dia a ciência ficou dura, e muitas vezes por ficar dura ela fica pouco criativa e não resolve os problemas. Então essas atividades são simples, mas são atividades que têm o propósito de despertar nas pessoas a capacidade de pensar fora da caixa. É o que se espera muito hoje em relação às competências. Então, para a gente poder trabalhar aqui no Brasil, a gente tem um problema que é o currículo. Lá no exterior, quando eles fazem isso, eles não estão preocupados com as normas das diretrizes curriculares, não estão preocupados com a base comum curricular nas escolas públicas. E ao fazer isso aqui no Brasil, a gente começou a esbarrar e tentar colocar a aprendizagem criativa dentro de uma caixa, de uma moldura. Então, o nosso grupo lá tem tentado trabalhar o seguinte: olha, com essa moldura, com essas restrições, como que eu ainda consigo fazer atividade de aprendizagem criativa que traga currículo, já que a gente tem isso como obrigatoriedade, mas sem perder a essência do aprendizado, né? Sem tirar exatamente essa liberdade que ela tem. Uma ideia que a gente teve lá, a gente está testando e está dando certo por enquanto, é todo o currículo, todo o conteúdo pode ser visto como bloquinhos de montar. Então, se você consegue pegar um livro-texto, por exemplo, em vez de pensar nele apenas como pré-requisitos, começar a entender quais são as partes de conteúdo que tem ali, né? E fazer um vínculo disso com os materiais que você está usando na oficina, você consegue trabalhar, pelo menos pela nossa experiência lá, qualquer conteúdo de qualquer área na forma de aprendizagem criativa, desde que você entenda qual é o propósito. Então, aqui a gente tem o principal ponto que foi discutido lá, que a grande restrição da aprendizagem criativa no Brasil é o tempo. Então, por exemplo, lá existe os clubes criativos, as pessoas vão para um lugar, escolhem o que elas querem trabalhar. Eu quero aprender programação, mas quero fazer isso com a máquina de bordado. Eu quero fazer programação, mas com um robozinho. Ambos estão aprendendo as mesmas coisas, condicional if, else, toda essa ideia de lógica, só que um está fazendo bordado, o outro está fazendo biscoito, que tem máquina de programação para biscoito também, impressora 3D de biscoito, outros fazendo para impressão 3D, outros para robótica, para eletrônica, mas está todo mundo desenvolvendo a mesma habilidade que é a programação, independentemente do projeto, né? Então, quando a gente vai para a aula de 50 minutos, 1h40, a gente mata isso, porque a pessoa não consegue escolher, não tem tempo para desenvolver ali no seu ritmo aquela atividade. Então, com as escolas, a gente está tentando resolver isso com educação integral, no contraturno. Aí a gente cria os clubes, traz as atividades, os alunos vão lá e vão trabalhando no contraturno. Na universidade, com as optativas. Então, as matérias optativas que a gente consegue tirar um pouquinho do formato do restante, a gente conseguiu colocar esse tipo de atividade lá na engenharia e em outros cursos. Mas o ideal mesmo, né, as matérias acabam a gente chamando de estúdios, né, como se fossem 12, 14, 15 encontros, né, onde as pessoas podem dar continuidade no projeto, é melhor do que aquela aula curta. E na aula curta ele começa um projeto, não tem condição de ir em teto alto. A hora que ela está começando a ter uma ideia ali, você falou, gente, acabou tudo, guarda, desmancha, né? Então não tem a ver com abordagens ativas fazer desse formato, né? Então, para a gente poder chegar lá mesmo, o sonho seria o formato clube, ou seja, que a gente não tivesse mais disciplinas, como algumas instituições de ensino superior têm pelo mundo afora, inclusive de ensino fundamental e médio, mas devido à nossa estrutura, né, de legislação, isso vai demorar um pouquinho a gente conseguir chegar lá. A gente vai ter que sensibilizar muita gente para mudar essas leis. Então o que a gente fez vamos para o meio termo. Vamos tentar os estúdios para que a gente possa fazer isso dentro de uma disciplina com 12, 14, 15 encontros, mas dando liberdade para as pessoas poderem criar, né? E nesse sentido, né, como que a aprendizagem criativa permite a gente então trabalhar a parte de habilidades e competências? Eu tenho um exemplo aqui que ele é do ensino fundamental, mas eu acho que vocês vão conseguir captar a ideia. Então, o que acontece? A gente quer trabalhar com esse grupo aqui duas coisas, literatura e programação. Então, tanto a parte de literatura quanto a parte de programação. Então, a Ellen, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, teve a ideia de pegar os bloquinhos do Scratch, criar eles em papel, porque uma grande demanda que a gente tinha é, a maioria das escolas não tem computador, não tem acesso na zona rural. Então, como é que a gente trabalha com a computação criativa, que é o pensamento lógico, mais os processos criativos, se não tem computador? Então, vamos fazer isso com um papelzinho. Então, a gente pegou, a gente estava até conversando, eu e a Ellen, né, quando ela criou isso, colocou aqui uma folha onde tem a programação e no outro a história. Então, de um lado você coloca os bloquinhos com a lógica do que está acontecendo,
do outro você pega os personagens, os cenários e vai montando a tua história. Conforme você vai colocando o bloquinho, você vai fazendo com que o personagem mexa, mude de lugar, então tem mova, diga, fale um monte de coisa. Se você tem um stop motion no celular, por exemplo, só tira uma sequência de fotos, depois você pode montar um videozinho, você vai ver aquela história acontecendo. Né? Tinha lugares que não tinham celular, eles pegaram um rolo de papel e foram fazendo num rolo de papel, desenrolando a história, literalmente, de um lado tendo a programação, do outro lado tendo os personagens e os cenários. Essa atividade aqui, por exemplo, a gente trouxe também uma outra coisa que para a escola era importante, que era a competência 3 geral, né? Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais. Então, a gente trouxe a lenda indígena, né, da criação do dia e da noite, dos Carajás. Então, quando a gente trouxe essa lenda, por exemplo, a gente pegou, as pessoas criaram, começamos online durante a pandemia, depois ficou presencial. Né? Vou ler uma coisa, só um minutinho. Está travando aqui um pouco, acho que eu não vou conseguir voltar, mas nessa atividade especificamente a gente trazia essa lenda, narrava a história e depois perguntava assim, o que vai acontecer? Então, resumindo a história, o indígena Arauã, ele achou um coco que ele queria saber o que tinha dentro do coco. A boiúna, que era a cobra, falou para ele não abrir o coco sem a esposa dele. Então, na história original ele abriu e deu uma confusão. Só que a gente não conta isso para o pessoal, a gente só pega e vira e fala, olha, o que vai acontecer daqui para frente? Então a gente deixava livre, as pessoas iam lá e pensavam a sua própria história, a continuação da história, usando programação e usando os personagens. Né? Então você tinha aqui uma parte da cultura brasileira, tinha a parte de pensamento lógico e tinha a parte de pensamento criativo trazendo numa mesma oficina. De uma forma um pouco mais objetiva pegar as competências gerais da BNCC e fazer uma atividade genérica assim, é fácil. O difícil é mensurar se funcionou ou não, se as pessoas valorizaram a cultura ou não. Né? Isso a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Então, o que a gente fez para dar um passo um pouquinho mais seguro? Em vez de pegar a competência geral, que era muito ampla, a gente pegou as habilidades específicas para fazer o teste primeiro. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma oficina que chama Fábula Geométrica, que a habilidade específica era introduzir para os alunos de ensino fundamental as formas geométricas. Então, como a gente pensou em fazer isso? Olha, a gente não queria dar uma aula de triângulo, losango, paralelogramo, a gente queria fazer com que eles pudessem ter sentido naquilo. Então, a gente pega as formas geométricas, no primeiro momento eles cortam, aqui foi inspirado no Tangram, né, mas eles cortavam as formas geométricas e a gente fez uma coisa parecida com a outra oficina. Começou com a fábula da montanha. Então pegou, contou a história da montanha, depois de ter feito os materiais, né, com papelão ou qualquer material que você tinha disponível. Né, e ao contar a história para eles, a gente chegou aqui no finalzinho e perguntou, olha, o que vai sair de dentro da montanha? Então foi uma história muito semelhante à outra oficina. Algumas pessoas já saíram um dinossauro, né, já saiu um monte de coisa de dentro da montanha. Só que no final a gente pedia para eles fazerem uma outra coisa. Quando era online, tinha um Padlet, eles tinham que escrever embaixo de cada figura quais eram as formas geométricas que eles identificavam. Quando era presencial, eles tinham que colocar uma plaquinha com o nome das formas geométricas. No final, o professor pegava, né, e dava uma geral e começava a pegar uma rúbrica das formas geométricas. Olha pessoal, vocês mencionaram aqui um losango. Ah, vocês mencionaram um quadrado. Ah, mas ninguém lembrou aqui, por exemplo, do triângulo equilátero. Aí ele lá explicava que era um triângulo equilátero, né? Então, aquele conhecimento que foi sendo trazido pelas pessoas que estavam presentes na aula, quando faltava alguma coisa, o professor complementava, mas no final ele fazia aquele processo de compartilhar e refletir da espiral da aprendizagem criativa. E dessa forma, trazia o conteúdo para poder ser falado ao final da atividade criativa. Então, ele já tinha usado o conteúdo em si, que eram as formas geométricas, dentro da atividade, e no final eles tomavam consciência do nome e qual era aquela figura geométrica. Então é uma atividade simples, lógico que está falando de ensino fundamental 1, né? Mas a gente tem a mesma ideia para outras atividades, como por exemplo a máquina de bolinhas do Tinkerin, onde eles vão falando de energia cinética, vai falando de energia potencial, sem falar nada. No início as pessoas só pegam bolinhas, materiais diversos e vão construindo caminhos para as bolinhas caírem. Vai entendendo que a inclinação vai mudar a velocidade, vai entendendo que quica ou não quica a bolinha dependendo da velocidade que ela caiu, e tudo isso tem a ver com física, só que no início a atividade é simplesmente exploratória. Lá nos Estados Unidos eles não fazem esse fechamento com conceitos, nomes dos conceitos, mas eles perguntam para as crianças, para quem está fazendo atividade, os alunos, como que eles perceberam, qual era a teoria que eles tinham. Aí os alunos começavam, eu acho que quando eu inclino mais, a bola anda mais rápido. Aí começavam a perguntar por quê. Então no Tinkerin, as pessoas são instigadas a criar suas teorias sobre o mundo natural. E aí eles vão percebendo pelo próprio material se aquilo é válido ou se não é válido. Então a gente pode pensar, essa questão da divulgação da ciência que a gente pensa, poder trazer esses experimentos para as pessoas poderem criar o experimento e fazer a sua própria teoria, em vez de simplesmente seguir um roteiro.
Então, a grande diferença da divulgação da ciência com a aprendizagem criativa é que a gente não tem roteiro, a gente tem um experimento maior, onde o aluno está criando as suas próprias experimentações ali, né? E ele vai, a partir disso, criando a sua teoria, e é lógico que aí o facilitador, né, o professor, tem que fazer aquele fechamento para não deixar que alguns conceitos errados fiquem, né, enraizados dentro da mente daquela pessoa. Então, você está tendo algum conceito que não faz muito sentido, o professor pode ir lá com ele, experimentar novamente, falar, mas será que é isso mesmo? Vamos ver. Faz o experimento e ele vai falar, ah, não era não, meu conceito estava errado. Ou, ah, sim, é verdade, esse era o conceito que eu tinha, né? Aqui já tem uma oficina, por exemplo, que é Colonizando Marte, que já é mais sofisticada, um pouco mais para o ensino médio. Aqui a gente já traz, inclusive, para a engenharia, para a introdução à eletrônica e à programação, onde a gente contextualiza a nossa primeira cidade lá em Marte. A gente quer colaborar com aquela comunidade e pede às pessoas, o que você criaria para poder colaborar com a nossa cidade? Então, algumas pessoas falam assim, ah, eu quero fazer um sistema de energia, eu quero fazer uma estufa, eu quero fazer um sistema de irrigação. Então, o nível de profundidade que isso vai depende muito do seu propósito. Quando é com as crianças, quando é uma atividade de disparar-opção só em 1h40, eles vão fazer isso com papelão, acender um LED, girar um motorzinho e fingir que, ao acender o LED, eles fizeram uma estufa. E aí está um conceito mais lúdico, né? Se é uma turma de engenharia, ou de você quer que eles aprendam um pouco de internet das coisas, de automação, eles podem fazer o projeto até o final, pegar os materiais, criar a estufa, testar a estufa, né? Então, tudo isso depende realmente do contexto que a gente está dando a atividade. E é a mesma atividade que a gente faria com as crianças e com os adultos, independentemente da idade deles, apenas mudando o nível de profundidade que você vai. Então, para poder facilitar o piso baixo, como a gente mencionou, a gente criou o Lunar Maker, que é um software de programação visual baseado no Scratch, que tem a parte de cores, né? Então já existem outros de programação visual, mas aqui o que a gente tem testado é com a engenharia, ou com as crianças, ou com os alunos de psicologia, que a gente já deu esse curso para eles, né? O que acontece é a pessoa começa facilmente com os bloquinhos a fazer um LED acender, a fazer um motor girar, criar os seus projetos, mas aqueles que têm mais interesse vão vir para cá, em pouquinho tempo já estão programando em linguagem C ou Python, né? E outros já estão usando inteligência artificial e outras coisas mais sofisticadas, dependendo do próprio interesse. Para poder casar com o software, a gente fez os cards, baseado também no Scratch, no trabalho lá com a MIT. Então o card começa, separa o material, conecte desse jeito, programe assim e teste. Então ela funciona como pequenas pílulas de conhecimento que você pode usar no início da atividade para quem nunca viu eletrônica poder fazer o primeiro circuito. A gente está fazendo esse mesmo material agora para a disciplina de circuitos elétricos 1. Nós vamos testar, oferecer ela agora, né, lá na engenharia elétrica, no formato aprendizagem criativa, tanto o laboratório quanto a teórica juntos, né, usando esse tipo de formato. Então, aqueles experimentos, Tevenana, Norton, todas as partes de cálculo inicial de circuitos 1 vão virar cards, né, onde eles vão começar a experimentar e a partir daí eles vão criar pequenos projetos com um contexto. E essa é a nova disciplina de circuitos 1 que a gente está experimentando, mas ainda não temos o resultado dela. Ela ainda não foi realizada com os alunos mesmo, prometidos. Deixa eu precisar só ajuda aqui agora, claro. E saindo um pouquinho da aprendizagem criativa, mas ainda na linha, né, das aprendizagens diferenciadas, eu queria mostrar para vocês rapidamente o trabalho da Meredith, lá da Tufts. Tufts é a 13ª maior universidade dos Estados Unidos, a mais inclusiva dos Estados Unidos, e trabalha com várias coisas interessantes. A Meredith, que é diretora do Centro de Pesquisa e Extensão e Ensino de Engenharia, né, ela criou o que eles chamam de Novel Engineering, que é uma brincadeira com a palavra de novela, de história, aí, com engenharia e do novo ao mesmo tempo. Então as pessoas pegam um livro, leem o livro e encontram problemas nos personagens, né? Aí querem resolver com engenharia o problema do personagem. A gente pode pegar de novo uma coisa super simples, como o livro da coelhinha que a gente usa, que derruba a água, que faz um monte de coisa. Então vamos supor que você quer ajudar a coelhinha a não derrubar a água mais. Ah, vou fazer um carrinho. Qual que é a diferença principal do Novel Engineering para a aprendizagem criativa tradicional? Aqui o problema é definido pelo personagem do livro, então você vai tentar atender alguém que está no livro e você tem que testar. Então tem que ser uma solução testável. Se você não tem um coelhinho de verdade, vai ter que arrumar um coelhinho de pelúcia e sair testando a solução e fazer cálculos e fazer separação dos materiais. Então nesse caso específico, só que de novo, mas essa está aí. Ele tem um P de planejar, que não tem muito forte na aprendizagem criativa. Não que não possa ter, mas a aprendizagem criativa começa com a ideia do tinkering, da exploração livre, da observação dos fenômenos. Aqui a gente já pode começar a trazer um pouquinho mais do método de engenharia e do método científico, ou seja, entra também o planejar. E eu posso sentar, discutir com meus colegas qual material que eu preciso. Será que vai funcionar? Será que não vai? Mas vamos lá agora e testamos. Então vai sempre dentro do método de engenharia de uma certa forma. Por favor. Então, só quis trazer para ilustrar, por exemplo, olha, como que a gente trabalha o método de engenharia. Não é aquela coisa rígida tradicional. A gente pode colocar, o engenheiro identifica os critérios e restrições. Então, em vez de a gente pegar e dar uma listinha de seja um motor elétrico, valor tal, calcule o torque, não sei o que lá.
Não, você coloca um contexto e o aluno vai ter que identificar quais são as restrições, quais são os requisitos. E por isso que aí existe uma competência, ou seja, mais do que saber a teoria daquele assunto, ele precisa conseguir colocar aquilo em prática para resolver um problema real. Por isso que essas abordagens trabalham competência, diferentemente de outras. Acho que não vai conseguir não, tem que ser você mesmo. Né? Então, para avaliar isso tudo, que é a grande pergunta que os professores nos fazem é como é que vocês fazem isso? Porque dar prova não vai ser o ideal. Não faz sentido em ensino de abordagens, né, por competências, você dar provas tradicionais. Não que não possa, mas o ideal é você fazer uma avaliação que é continuada, não é esporádica de vez em quando, não é para punir apenas se aprendeu ou se não. A avaliação faz parte do processo de aprendizado. Então, nesse caso, a gente usa muito dessas rotinas de pensamento, rubricas, do tipo assim, olha, quais são os problemas presentes no livro? Quais problemas podem ser resolvidos com engenharia? Porque tem alguns que só a psicologia resolve, a gente não vai conseguir fazer nada. Né? Ou qual problema eu consigo resolver no tempo que eu tenho de sala de aula? Então eles começam a entender essa ideia de restrição, de tempo, de custo, né? Que são coisas básicas para a gente no mundo real. Né? E ao mesmo tempo você tem aqui um mapa da empatia, que é o que o personagem diz, faz, pensa. Então isso aqui é muito comum, por exemplo, com o cliente. A gente trabalha muito isso na área de inovação. Né? Isso está sendo feito aqui de uma forma lúdica com um livro de literatura. Aqui mais um exemplo desse tipo de gráfico, né, que é a ficha de planejamento, ou seja, para qual problema vamos fazer a solução, qual é a solução que nós propomos, como ela vai funcionar. Então aqui entra aquele P de planejamento de uma forma clara, com 7 perguntas que ajudam os alunos a pensar o que fazer. Por favor. E a gente está trabalhando lá com a Tufts agora na rubrica mesmo de avaliação, ela nem está em português ainda, né? Mas eles estavam tentando entender melhor isso, de quais são os níveis, como é que eu observo se o aluno está demonstrando aquela habilidade ou não. Então, normalmente você faz isso com as rubricas e não só com o produto final. Né? Então, você vai acompanhando todo o processo. Aqui a gente tem mais uma, só que agora não mais no Nova Engineering, né? Na robótica educacional tradicional. Esse aqui é o curso que a gente dá para a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? O curso da Nacional. Então, os meninos estão usando materiais que foram feitos lá na FCJ, coisas simples, né? E tem também a rotina de pensamento, né? O que eu sei? Então, eles começam pensando, o que eu já sei de robótica, anota. O que eu gostaria de saber, segunda coluna. Depois, o que eu aprendi e a quarta coluna, que é o principal, como eu aprendi. Que é onde ele toma consciência de como ele resolveu o problema para poder levar isso para a vida como um todo. Isso não nasceu na engenharia, isso nasceu na medicina, né? Então dá para se levar para qualquer outro tipo de área para trabalhar também. E aqui a nossa última abordagem, na verdade a penúltima, que é o Playful Engineering Based Learning. Essa aqui é nova, a Tufts acabou de criar isso junto com a Fundação Lego, né? E o que é interessante do Playful Engineering Based Learning é que, apesar de ser engenharia, a engenharia para a Tufts significa desde as crianças até a pós-graduação, as pessoas conseguiram criar soluções, fazer projetos. Né? E eles estão trabalhando com essa empresa que é a iRobot, que tem esse robôzinho que a gente tem lá também. E vocês vão ver que o nível de programação começa com bloquinhos na sequência, para ninguém ter dúvida da sequência que está sendo executado no código. Depois você pode trabalhar igual o Scratch, aí você pode ter loops, for, coisas um pouquinho mais sofisticadas. E por fim, eles passam para a linguagem de alto nível, que é a linguagem Python, né? Que está sendo usada lá, com vários exemplos. Então as pessoas podem pegar os exemplos, explorar e começar a aprender por exemplo, explorando de forma online esse playground conectado ao robô. Então é uma forma bem interessante que você tem níveis de aprofundamento da lógica que você pode escolher. E isso aqui é um conceito que pode ser usado para qualquer outra área. A gente está levando isso para o pessoal da biologia, o pessoal da geografia, também conseguir entender, olha, como é que eu faço a atividade no nível 1, no nível 2, no nível 3. Então, aqui não é nem a questão da programação em si, mas de entender que eu posso ter uma mesma aula com níveis diferentes para cada aluno poder se adaptar àquilo que ele está preparado naquele momento. Aqui é o slide que eu mencionei no início, da disciplina que a gente está dando agora, que é a introdução à robótica, usando Ato, usando Lego, usando Modelix, usando impressora 3D, robôs da OBR. Então os meninos começaram a explorar, foram alunos que não sabiam nada sobre sensores, sobre programação, nunca tinham posto a mão na impressora 3D, todos eles conseguiram chegar nos projetos e fazer os robôs funcionarem. Né? O quanto eles aprenderam de teoria, isso coube a cada um. Foram dadas pílulas, teve alguns aprofundamentos, mas eles foram capazes, eles tiveram a habilidade de fazer projetos em robótica, mesmo que a teoria ainda não seja a mais profunda possível. Então aqui é a grande discussão, que é o nível de teoria que eu quero. Eu quero fazer o livro-texto inteiro, ou eu quero que o aluno seja capaz de entender o mundo real. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente não tem tempo de carga horária dos nossos cursos para isso. Esse é o ponto que deixa todo mundo ainda meio... eu vou cumprir o livro-texto, ou eu esqueço o livro-texto e foco em habilidade. A nossa engenharia elétrica lá está mudando para habilidade, como a DCNs pediram, e o pessoal está vendo que é um bom caminho, porque os alunos ficam empolgados realmente com o que está acontecendo. E aí, aqui a gente tem a última abordagem, que é o Tinkering, que eu já tinha mencionado, mas vale ressaltar como que o Tinkering faz para poder mensurar o aprendizado. Então existe todo um planejamento, ou seja, a gente planeja a atividade,
facilita a atividade enquanto professor, ou seja, dá aula, vamos dizer assim. Depois eu vou refletir sobre o que aconteceu e eu replanejo a atividade. Então isso é uma das coisas que às vezes assusta um pouco, porque as suas aulas nunca mais vão ser iguais. Toda vez que você está trabalhando com isso, cada aula é de um jeito e você vai ter que ir refinando, até entender como cada grupo de alunos funciona. E aí a gente tem ainda o guia de facilitação que eles fizeram com dicas de como eu começo a atividade, como eu faço as pessoas ficarem interessadas no início, como que eu mantenho o interesse, como que eu faço eles aprofundarem e irem além. Então tem pequenas dicas para fazer esse tipo de aula. Por favor, Moisés. Aqui a gente tem, por exemplo, uma coisa interessante que são as dimensões de aprendizagem do Tinkering. Então, como eles não têm conteúdo para passar, eles estão mais preocupados com as habilidades e competências que são as soft skills. Não apenas, porque tem também algumas aqui que são hard, como, por exemplo, o pensamento crítico e o pensamento científico. Mas um ponto interessante é que a gente pode colocar, por exemplo, entendimento conceitual. Então, o aluno é capaz de fazer suas próprias teorias sobre o que está acontecendo. Ele foi capaz de entender por si só como o fenômeno relacionava com o material. Então, não é uma atividade aleatória, é muito bem planejada, só que para o professor é quase... A gente aprendeu muito com a psicologia a trabalhar isso, que é observar, anotar, entender como cada aluno está trabalhando. O máximo que eu já consegui fazer foi com 40 alunos em sala. Se perde um pouco a individualidade, mas com o tempo ali você consegue perceber. Como a aula é repetitiva, não é um conteúdo cada dia, as coisas vão indo e vão voltando e vão aprofundando, aos poucos você consegue perceber qual aluno aprendeu o que e vai colocando isso na rubrica. E aí vai avaliando ele de uma forma mais individualizada. E para fechar, a gente tem como desenvolver essas atividades a partir de uma folha de concepção. Isso aqui não serve apenas para aprendizagem criativa, serve para tudo. Mas a gente consegue fazer isso como? Primeiro, senta com um grupo normalmente de pessoas que querem fazer aquela atividade. Já fizemos isso sozinho? Já. Mas quando a gente está falando de abordagens que são nesse formato, o ideal é você ter um grupo de professores, até de alunos, às vezes envolvidos, pensando como vai ser aquela aula. Tá? Então aqui a gente só colocou num mapa, isso aqui veio daquele artigo que é How to Write a Paper, como escrever um artigo. Ele tinha uma folha de concepção dizendo lá as coisas básicas da nossa área, metodologia, resultados e tudo. A gente transformou para a aprendizagem criativa e depois percebemos que dava para usar em outras oficinas, que é como que eu organizo os materiais, qual é o espaço, como que o espaço tem que estar organizado, qual é o passo a passo da atividade, quem é o público-alvo, qual é o meu objetivo, como que eu vou avaliar. Então apenas é um lugar onde a gente tem lá preso na parede, um mapa grande, que vai pondo post-its, enquanto a gente está numa mesa olhando para os materiais, para os livros textos, discutindo como criar aquela aula. Então existem os grupos de trabalho para poder fazer isso. Aqui, por exemplo, é para começar. Aquela folha já é um pouco maior, a folha é meio genérica, a folha em si não ensina como fazer isso, mas essa folha aqui é uma remixagem de uma das folhas da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Então a gente pode começar com os objetivos de aprendizagem, ou seja, o que eu gostaria de trabalhar de conteúdo, habilidade e atitudes, isso é o professor que está definindo. Eu vou trazer o repertório dos meus alunos, ou seja, como é que eu vou trazer os interesses deles para dentro dessa atividade, o tempo que eu tenho, os materiais e ambientes que eu tenho disponível, porque isso, querendo ou não, infelizmente é uma restrição, a gente tem que considerar, a forma de registro que eu vou poder utilizar para poder fazer a avaliação, e aqui tem as atividades sementes. Então aqui é a parte criativa da coisa, de quando eu estou desenvolvendo a aula, porque eu vou tendo ideias, vou criando as sementes de aula ali e vou depois fazendo o que a gente chama de playtest, que é testar com um grupo de alunos voluntários antes de aplicar ela propriamente dito. Lógico que individualmente daria muito mais trabalho do que preparar uma aula normal. E aí o que é interessante é que a gente pode trazer vários assuntos que são relevantes hoje. Os ODS da aula, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, transição energética, economia verde, qualquer outro tema que a gente achar, ele pode ser um dos temas que vão inspirar aquelas atividades sementes, por exemplo. Então eu posso ter uma atividade de transição energética que está envolvendo programação e Arduino. Como posso ter uma atividade, por exemplo, que envolve o turismo e ao mesmo tempo traz um conceito de geografia que eu queira trabalhar. Tudo isso é uma forma da gente misturar esses conteúdos. E aí, para poder fechar a base que a gente trouxe isso, a gente está falando de arte e ciência realmente. Esse aqui é uma figura retirada de um artigo que tenta definir o que é arte e ciência. E o que eu queria trazer dessa figura é mais basicamente dizer o seguinte, olha, existem algumas coisas que são consideradas da área da arte, algumas que são consideradas da área da ciência tradicional, e a gente tem ali um meio do caminho que é comum. Então, todas essas abordagens que envolvem a criatividade, os projetos que trabalham competências e habilidades, de alguma forma vão falar sobre criação, sobre curiosidade, exploração, interação, inspiração, representação. Então, a gente vê que a gente está falando aí de uma abordagem científica que é hoje chamada de arte-ciência. E aí, esse método envolve muito a pessoa estar no centro daquele processo, né? Qual é a percepção que ela tem, como que ela age sobre o fenômeno que ela está trabalhando, se o fenômeno é um poema, se o fenômeno é um mapa, se é um projeto de um acionamento de um motor,
não importa, mas esse mapa mostra hoje como que a gente está enxergando essa forma de aprendizado que as pessoas têm. E isso está muito ligado a um conceito que a gente chama hoje de aprendizagem rizomática. E é o que é difícil, porque se a aprendizagem é rizomática, aquela ideia de hierarquia, de pré-requisitos, ela está se diluindo. Então as pessoas estão aprendendo um monte de coisas misturadas ao mesmo tempo, e se elas não têm uma forma de raciocinar sobre aquilo, de registrar esse processo, fica difícil até perceber que está aprendendo. Então, como uma forma de trazer isso para nós, a gente está trabalhando muito os mapas visuais, de forma de mapa mental ou de mapa conceitual. Então, a pessoa vai trazer o tópico que ela está trabalhando e ela vai colocando subtópicos. Então, por exemplo, robótica. Tem algumas coisas de mecânica, de eletrônica, de design, de programação. E ela começa a anotar. Na programação eu percebi que tem Python funciona assim, assim, assado. Então, trabalhar com esses mapas visuais ajuda a tomar consciência desse novo panorama de problemas complexos que não tem mais uma solução linear. E para ajudar um pouco, algumas pessoas estão apavoradas com o ChatGPT, a gente está fazendo o contrário. Isso aqui é uma iniciação científica, foi aprovada lá no nosso programa de pós-graduação. A gente pegou esse robô, que é o Imove, ele é gratuito, e o aluno está colocando dentro dele o ChatGPT para funcionar como um facilitador de atividade de aprendizagem criativa. Então, enquanto o facilitador principal está dando a aula principal ali, a ideia é que esse robozinho fique lá respondendo perguntas de aprofundamento dos alunos. Então, eles estão trabalhando com motor elétrico e quer saber por que o motor gira para um lado e quando eu inverto a bateria gira para o outro, por exemplo, para poder ir lá e perguntar. Mas, enquanto isso, eles estão criando os próprios projetos. Então, a ideia é a gente ter apoio na sala de aula, para poder o professor dar conta de fazer isso tudo, porque não é simples trabalhar com as abordagens de competência quando você tem apenas uma pessoa na frente de 50, 60 alunos ali. Na verdade, é quase impossível. Então, a gente está tentando trazer esses auxiliares de inteligência artificial. Então, rapidamente, o que eu tinha para falar era isso. Não sei se eu passei tempo muito, não. Eu espero que tenha trazido algumas novidades para vocês. Eu sei que alguns está de tempo, mas fica aí minha disponibilidade para perguntas. Bom, eu acho que temos espaço aí para algumas perguntas, Antes de... É importante também deixar claro que a apresentação vai estar... Uma boa apresentação depois é bom te rever, Então vai estar disponível lá no canal do YouTube do INERJ, Então, todos que tiverem interesse de rever, pode acessar lá, vai estar totalmente disponível, ok? Eu abro para o público, se alguém tiver algum questionamento, comentário. Professor, primeiramente, fiquei encantado com a sua apresentação e todos esses conceitos novos. Eu tenho muitas dúvidas, algumas coisas que eu nem consegui formular ainda. Tamanha a novidade e o encantamento desse novo contexto. Eu sou coordenador de curso e a gente está tentando fazer algumas coisas, e está tendo bastante dificuldade, talvez porque a gente esteja ainda muito preso a um pensamento mais antigo, de pensamento mais conteudista. A primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que foi, como é que está sendo a questão da implementação para vocês do ensino por competências no curso de vocês lá, porque a gente está tendo dificuldade de fazer isso aqui, e também como que vocês estão conseguindo realizar a curricularização da extensão. Isso passa até por questão de recursos. É uma pergunta múltipla, como eu falei, eu sou até muito confuso Mas deu para entender certinho. Então, eu atualmente não faço parte do grupo que está desenvolvendo essa parte da engenharia elétrica, mas eu estive há um tempo atrás, Eu acho que o mais interessante da engenharia elétrica lá é que começou com algumas pessoas que estavam interessadas em metodologias ativas, E elas começaram a se reunir para conversar sobre isso. Então, pegaram o livro que a Benji estava sempre indicando, e foi aonde, inclusive, eu tive algumas diferenças em relação a eles de opiniões, porque a gente já trabalhava com as abordagens ativas há mais tempo. E a abordagem ela é mais ampla, ela traz uma gama de conceitos, filosofias e crenças do que seria esse ensino. A metodologia não, ela vai trazer ali exatamente o conjunto de regras, junto com o método e com tudo mais que vai ser aplicado. Então, vou dar um exemplo de uma metodologia ativa, sala de aula invertida. Então, você vai pegar, pedir para o aluno ler antes o material, chega na sala, você faz só exercício com eles. Apesar de ser muito efetivo em comparação a algumas outras abordagens tradicionais, como o quadro e giz, a gente percebe também que duas coisas. Às vezes o aluno não lê o material e chega na aula perdidão. Outra coisa que acontecia é que às vezes o aluno não gosta daquele assunto e de qualquer forma vai ser um debate, não é um formato de aula que chamou tanto a atenção. Então a minha discussão com eles lá foi muito nesse sentido. Eu falei, olha, as metodologias ativas são um avanço, mas tem coisa melhor. Ou seja, as abordagens ativas são mais avançadas em termos de
como que as pessoas se engajam com as coisas. Só que o que foi colocado lá, e que é muito válido, mas e a dificuldade para dar esses passos? Eles acharam melhor dar um passo um de cada vez do que dar esse salto para acabar com as disciplinas, fazer abordagens ativas como aprendizagem criativas de imediato. Agora isso está mudando um pouco, por quê? Porque eles ficaram 2 anos estudando, implementaram a aprendizagem por pares, então eles começaram a usar nas suas próprias disciplinas as metodologias ativas, e esse grupo, que agora compõe o MDE do curso, né, e o colegiado, então está motivado e entendeu um pouco dessas abordagens, das metodologias ativas, na verdade. Então esse foi o primeiro caminho. Só que o currículo ainda não está implementado, porque agora falta convencer o resto do departamento e os outros departamentos, né, a fazerem essa mudança, porque a gente também é atendido por vários departamentos nas matérias iniciais, né? Então ainda é um desafio, mas o que aconteceu de interessante é que os professores que estudaram aqui no grupo coletivo começaram a aplicar nas suas aulas, e os alunos estão percebendo e estão gostando. Então vai começar a trazer essa demanda também, né? Mas independentemente disso, o colegiado de curso fez uma análise, estudo com os egressos, estudo do mercado, né? Começou a trazer palestrantes que já trabalham com metodologias ativas e cursos, né, baseados em competências, como o pessoal da PUC do Paraná, a Federal de Itajubá, do curso de Engenharia Eletrônica, também já está um pouco avançada nisso, né? Essas pessoas foram trazendo palestras lá para Engenharia Elétrica. Então eles moldaram o curso, mas ainda é um curso disciplinar. Mas pelo menos foi gasto um tempo grande em definir os objetivos de aprendizagem, que é o grande ponto. Então eles têm noção agora de por que eu ensino eletromagnetismo. Não é por causa que eu tenho que complementar o curso, o livro texto X. Por que eu ensino, né, máquinas elétricas? Tanto que o controle ficou meio de lado, saiu do currículo e entrou a automação. Eles perceberam que seria muito mais válido para o nosso curso os alunos saberem de automação, da parte de subestação, de painéis elétricos, do que ficar estudando teoria de controle avançada, sendo que a maioria não ia para a área de controle. Lá a gente não tem ênfase como aqui, então foi uma escolha, né? São 30 professores do departamento de elétrica. Eu imagino que aqui a escola de engenharia elétrica deve ter muito mais por causa dos cursos, né? Então acho que com isso o que está acontecendo lá está sendo gradativo, mas ainda não foi feita a mudança efetiva. O currículo novo está desenhado para poder entrar com as matérias com objetivos de aprendizagem, mas ainda não foi feita a formação com os professores, os outros que não estão nesse grupo de estudo voluntário, né? Então é bem provável que ainda tenha desafios bem grandes para isso funcionar 100%. E a extensão ainda continua uma questão mais nebulosa, por quê? A nossa universidade ela tem um conceito de extensão um pouquinho diferente de algumas. Por exemplo, inovação não é visto como extensão, o que complica um pouco. E não aceitou prestação de serviço como extensão. Então, para nós, das engenharias, das tecnologias que trabalhamos para o CNPJ, para formar gente para o CNPJ, a extensão ficou um pouco engessada. Então, a gente está tendo que fazer essa discussão ainda interna lá, para o pessoal entender o que é extensão nas engenharias, nos cursos tecnológicos. Mas o que a gente está fazendo, eu sou inclusive coordenador da Câmara de Extensão, nosso departamento tem as câmaras internas, né? Então, a gente está trabalhando para poder formar os outros professores, ainda está bem lento, para ser sincero, mas pelo menos dessa vez, no nosso programa LAPBEX, foram 9 projetos da engenharia elétrica, em contraposição a um que era eu que mandava na área de educação. Então, agora teve pessoal com a eficiência energética, pessoal com a parte de eletrotécnica, né? Então, o pessoal se motivou a partir da discussão que foi promovida no departamento, foram feitas palestras nesse sentido, né? E começaram a mandar os projetos. Então, está sendo uma questão coletiva, no sentido do departamento trazer o discurso, o colegiado trazer a conversa, mas está sendo muito mais uma questão individual daqueles que se dispuseram a topar o desafio e encarar essa mudança. Então não é o departamento inteiro ainda que está fazendo, né? E a universidade também está tentando agora criar um grupo de estudo de metodologias ativas para começar a difundir isso nas licenciaturas, porque existe uma versão muito maior nas licenciaturas da metodologia ativa do que nas engenharias, né? Então a gente está percebendo que é algo muito de cultura, então trabalhar a cultura leva tempo. Então, eu acho que precisa ter algumas pessoas empolgadas. Minha sugestão é essa, tentar achar aqueles que querem criar um grupo de estudo, de preferência com aval das instâncias superiores, né, como aconteceu lá, para que eles possam fazer o trabalho e começar basicamente a espalhar a palavra para os demais. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar. É um conteúdo diferente do que a gente está acostumado e é interessante saber que isso está nascendo dentro da engenharia. E voltado mais para eu fiquei um tempo igual professores do Rio, uau, né? Mas eu ia mesmo questionar como que estava a conversa com o mundo lá fora, porque isso está sendo trazido agora para a engenharia elétrica, e lá fora, por exemplo, eu imagino que tem já
conversas com pessoas que eu conheci, modelo de aprendizagem, por exemplo, com jogos, acontece muito na licenciatura, acontece muito com as pessoas que trabalham na área da educação física. Então, eu, inclusive, pensei na conversa, como essa conversa está acontecendo com esses cursos, se de repente foi pensado em alguma métrica para justamente ter um embasamento bacana para planejamento, para colocar essa didática em cache mesmo, assim, ó, a gente tem condições, os números são esses, os números mostrando isso, porque o que importa para a nossa área, muitas vezes, é essa metodologia, esse pragmatismo. Tanto que pouco se desenvolve em relação a essa didática mesmo. E os jogos, por exemplo, são muito interessantes. Eu ia questionar se, na questão da aprendizagem mesmo, da língua de programação, se pensou nesses jogos, se pensa nessa comunidade, sabe? Quem já está fazendo, trazer um pouco daquilo que está fazendo e aprender dessa nova visão, com as técnicas do net, enfim, e realmente a métrica, porque para convencer o seu público, trata-se muito de números e de resultados. Não sei se ficou claro. Ficou. Uma notícia boa é que a aprendizagem criativa com jogos é um dos bolsistas do INED que está fazendo isso. Existe uma diferença grande porque são 3 vertentes, né? Você tem, a sua pergunta na verdade tem 2 coisas diferentes, mas eu vou começar pela questão dos jogos. Você tem ensino baseado em jogos, onde o jogo é usado para ensinar conteúdo, normalmente e habilidade, né? Você tem gamificação, né? Que isso não é só na área acadêmica, isso é muito usado em indústria, ou seja, você vai ganhando pontuação ali, conforme você vai vencendo pequenos desafios, que podem ser de aprendizado ou não. A gamificação não é necessariamente uma abordagem educacional, mas também é usada na educação. E o que a gente está trabalhando lá agora, a gente está chamando de aprendizagem criativa com jogos. Por quê? Porque o ensino baseado em jogos, quem se divertiu foi o professor, ele que criou o jogo, né? E a pessoa está ali jogando, vai ser legal também, mas não tem projeto. Então, dentro dessas abordagens construcionistas, a gente acredita que a partir do momento que o aluno está criando, ele está aprendendo mais do que está apenas usando, né? É lógico que tem contexto, por exemplo, às vezes a pessoa está aprendendo inglês, aprendizagem criativa, ensino baseado em jogos com inglês vai funcionar muito bem, não precisa ele criar algo de jogo para ele aprender inglês. Mas, por exemplo, com a pessoa da biologia, da geografia, o que a gente estava pensando é, você tem ali um contexto. O primeiro jogo que está sendo feito pelo aluno do INED como piloto é no fundo do mar. Então a gente quer trabalhar um pouco de biologia. Então existem as raças, como se fosse um jogo de RPG tradicional, né? Um Dungeons & Dragons, coisa do tipo. Né? E ele está criando ali algumas ideias que ele tem que pesquisar os assuntos daquela área biológica para fazer minimamente sentido os personagens, não pode ser só fantasia. Então essa é a questão que a gente coloca. Então, por essa exploração que ele está fazendo, nós estamos entendendo como criar os cards para que qualquer pessoa possa pegar qualquer tema, não apenas biologia ou, por exemplo, o RPG debaixo de água, e criar um jogo. Mas a gente sabe que precisa ter a questão da maestria do jogo, precisa criar o tabuleiro, tem os personagens, tem as raças, tem as classes. Então existem um formato ali que você pode fazer uma atividade de aprendizagem criativa, como se fossem peças de Lego, né? E as pessoas estão juntando aquelas peças ao criar o seu próprio jogo, só que para isso ele vai poder usar, quer dizer, vai precisar pesquisar, e pode usar inclusive o chat GPT nesse ponto, não teria problema nenhum, para ele entender certos conceitos e colocar dentro do jogo dele. Então você entendeu a diferença das 3 abordagens? Ou seja, uma, o aluno está recebendo pronto para jogar, na outra ele está ganhando ponto conforme ele desenvolve alguma coisa, e nessa que a gente está propondo ele precisa realmente fazer projeto. Então o projeto é o jogo. E a gente levou para o desplugado porque já tem muita coisa de computador, muita coisa que exige muita tecnologia. Então a gente preferiu fazer o de tabuleiro e RPG fora do computador para trabalhar outras habilidades. Mas a ideia é avançar aos poucos, onde eles colocam em realidade aumentada, realidade virtual, e começa a sofisticar aquele jogo. Coloca as eletrônicas como parte do jogo, então vai aprendendo programação e eletrônica dentro dos personagens, dos jogos, dos tabuleiros ali. Essa é uma das atividades que a gente está fazendo lá com aprendizagem criativas com jogos. Então a conversa hoje é feita de 3 formas, né? Respondendo a segunda parte. Uma é, a gente tem nossas próprias pesquisas, só que a gente interage com as escolas da região, e como a gente é um núcleo hoje meio que nacional e internacional, também da América Latina, da África e dos Estados Unidos. Então Brasil, América Latina, África e Estados Unidos. A gente tem projetos com todos eles. Cada um deles nos traz uma nuance e um projeto diferente, né? Isso é uma conversa que a gente faz enquanto grupo de pesquisa. A outra é enquanto rede brasileira de aprendizagem criativa. Então você tem aí toda uma comunidade de educadores, de gestores, de pessoas que já trabalham, que elas trazem coisas que não é a aprendizagem criativa do Mitchell. É gamificação, ensino baseado em jogos, ensino baseado em desafios, né? Todas essas abordagens que já são muito comuns. E aí esse diálogo acontece, por exemplo, num evento que o pessoal foi lá em São João do Rei. A gente aceitou trabalhos dessas áreas
mesmo que não era uma aprendizagem criativa, e as pessoas estavam ali para dialogar, na sessão de pôster, na sessão de apresentações orais como um todo, né? E a outra que eu acho que é um pouco mais delicada, que é o que a gente está tentando criar agora, que é a comunidade, é você ter uma página, uma comunidade online como a do Scratch, onde as pessoas possam trocar essas informações, porque hoje não tem um lugar único. Ou a pessoa está num grupo do WhatsApp de gamificação, ou ela está num grupo do WhatsApp de storytelling, né, que é outra abordagem interessante, mas não tem um lugar onde as pessoas possam conversar. E aí a gente está aproveitando essa ideia da divulgação da ciência para ser uma divulgação também do aprendizado. E aí a comunidade do InnoMake, a gente gostaria que ela crescesse nesse sentido, mas assim, é uma iniciativa ainda bem pequena, tá? Eu não conheço nenhum projeto grande, né? E a gente começou uma conversa com o MEC, agora aproveitando que eles foram lá na abertura da aprendizagem criativa, na parte de educação integral, para ver se a rede começa a trabalhar de forma a trazer políticas. Eu acho que enquanto as políticas lá em cima não mudar, vai ser difícil a gente ter verba e acesso para todo mundo. Então a gente está começando de baixo para cima, enquanto comunidade, fazendo com que as escolas conheçam essas abordagens, né? E fazendo com que mais pessoas cheguem lá em cima e falem, olha, a gente gostaria que isso fosse para todo mundo, então tem que mudar as leis. Como uma aluninha minha como professora, assim, o ensino de artes, geralmente ele é baseado no, tipo, eu te apresento antes, né, e você reproduz. A nossa BNCC é praticamente isso. Só que tem esse movimento inverso, que a gente tenta fazer na abordagem, né, se a gente for manter esse triângulo de ensino, que é você faz primeiro e depois eu introduzo o conceito. Só que, mesmo assim, isso gera uma frustração na minha área, gera uma frustração nos alunos quando eles veem que, tipo assim, nossa, isso não está parecido com a inspiração que você me deu, que a gente, querendo ou não, é preso no belo. Com vocês, só para ver se é comum em todos os aspectos, assim, quando vocês apresentam, o aluno cria e no final vocês mostram, tipo assim, nisso aqui que a gente queria chegar, eles demonstram esse tipo de frustração ainda, ou, tipo, recebem bem, tipo, o projeto ficou assim, foi super legal. Então, na aprendizagem criativa a gente não vai ter esse problema porque ele define o projeto. Então ele define aonde ele quer chegar e não tem uma rubrica para comparar. Você viu que naquela atividade da fórmula geométrica a gente só comparou as formas geométricas, não a criação. Algumas pessoas criaram um dinossauro, outras criaram nave espacial, outras criaram um morcego, mas o que a gente estava preocupado era com as formas geométricas. Então o cuidado que tem que ter é que a atividade que dispara, né, o imaginar da atividade, não limite para todo mundo criar uma coisa só, né, e que eles possam cumprir o propósito, que era, por exemplo, vamos supor que você quer trabalhar, sei lá, o traço da pintura, né? Então não precisa que todo mundo desenhe uma borboleta. Só que, por exemplo, tem um artigo de aprendizagem criativa, que é uma outra aprendizagem criativa que a gente usa como base, que ele é das artes, fala exatamente das borboletas, e os alunos são avaliados em 3 níveis. Eles se avaliam, são avaliados pelos colegas, né, e avaliado pelo professor. Então, se o aluno usou só um certo tipo de tinta 2D, ele ganha certos pontos. Se ele usa uma textura maior, mais pontos. Se ele usa uma técnica tridimensional, mais pontos. Então, existem na rubrica níveis de dificuldade técnica que ele vai sendo avaliado para ele poder ganhar mais pontos. Apesar desse artigo ser chamado de aprendizagem criativa, isso não tem nada a ver com a aprendizagem criativa do MIT, porque nós estamos falando de reprodução de um produto que todo mundo faz igual. Então, o que eu acho que a gente pode pensar? Imagina que você está falando das técnicas da mesma forma. Você tem a rubrica e deixa claro para eles o nível de pontos que ele pode ganhar conforme a técnica que ele está avançando. Mas o disparador ele pode ser, por exemplo, a floresta encantada. Nós estamos aqui num momento que tem uma floresta e seres mágicos. O que você gostaria de criar? Então, não faz uma borboleta, não faz um dinossauro, não faz um gnomo. Então, não precisa ser borboletas. Né? Então, ele não vai estar seguindo o exemplo, o que não vai gerar frustração. Né? Mas ele pode ter lá no quadro exemplos da técnica. Então, o que a gente está tentando fazer é a mesma coisa, por exemplo, em relação à programação. Ele pode estar usando um código muito ineficiente, grande, e pode ter um código desse tamanhozinho que faz a mesma coisa. Então, a gente pode mostrar para eles trabalhar no feedback. A partir do momento que ele teve a ideia e fez o código grande, a gente, enquanto professor, pode ir lá e ajudar ele a chegar no código eficiente. Mas partiu dele a necessidade de fazer aquele código, de tomar aquela decisão. Então, a frustração não vai acontecer. Só que quando você quer fazer de início, a aprendizagem criativa não costuma fazer isso, mas a gente faz para o currículo dar a rubrica e mostra para ele os níveis. E deixa ele falar, olha, você quer tirar um 7, você tem que chegar até aqui. Você quer tirar 10, você tem que chegar até aqui. Então isso é legal porque a avaliação fica muito mais clara para o aluno. Está aqui, onde você tem que chegar para você tirar as suas notas. Mas, de novo, é propósito. Se esse é o propósito do seu curso, você vai usar a rubrica dessa forma. Se o seu propósito é que ele desenvolva como pensador criativo e que a técnica ele possa desenvolver numa outra disciplina que é da técnica, aquela disciplina introdutória não precisa se preocupar com isso, porque aí não vai frustrar ele. Então acho que também vale a pena pensar nisso, em disciplinas introdutórias de conceito, disciplinas que vão aprofundando a técnica propriamente dita. Então a programação é muito nisso. A introdução robótica que a Tufts usa, que a gente usa, é para introduzir conceito de trabalho em equipe, de programação, de eletrônica, de como fazer um projeto. Mas não é a disciplina que vai estar preocupada se eles aprenderem eletrônica. Tem uma outra disciplina para isso.
Então acho que a gente consegue também trazer a aprendizagem criativa às vezes como um disparador de interesse, e nada impede de ter uma disciplina tradicional logo na frente. Pelo menos por enquanto, até voltando à tua pergunta, está indo muito nesse sentido. Então, uma mistura de optativas mais criativas, mais interessantes, com as matérias tradicionais ali. Só que a gente percebe que quando eles passam por essas matérias para voltar para a disciplina de quadros, giz e prova, né, tem aluno que até gosta muito, porque a outra disciplina dá trabalho. Querendo ou não, as disciplinas de projeto dão trabalho também. Para o próprio aluno, não só para a gente. Né? Mas assim, é uma experimentação, cada caso é cada, só que a gente não tem essa preocupação realmente do modelo, porque não tem modelo. Ok, mais algum questionamento? Obrigado pela palestra. Obrigado. Minha dúvida seria entender como você enxerga que, imagina eu, né, estou no pós-doutorado e em vez de entrar para o meio acadêmico, eu já estou no meio acadêmico, mas de me tornar professor, né? Eu desejo me tornar professor. E eu, olhando para a sua apresentação, eu fico pensando, poxa, eu adoraria dar uma aula de aprendizagem criativa. E você, como você enxerga com a sua visão de hoje, qual seria o caminho para um professor, digo, tanto em termos de ferramentas que ele precisa, tanto em termos de estudo, o que ele precisa entender, quais são literatura que ele precisa buscar para aplicar a aprendizagem criativa na aula dele? Eu vou te falar um pouco do caminho que eu fiz. Né? Quando eu decidi ser professor, na verdade eu nunca imaginei na vida que ia ser professor, né? Eu queria ser engenheiro. Né? E quando eu comecei a ser engenheiro, eu não gostei muito. Eu falei assim, não, eu quero ser professor. Eu quero formar pessoas, não fazer aulas. Né? E aí, para isso, eu fui fazer um mestrado e doutorado. Fui para o ITA, que não tem nada a ver com isso, extremamente, né, rígido, teórico. Né? E ao começar a dar aula no FCJ, eu reproduzi aquele modelo. Aula de quadro, giz, consegui um livro-texto. Né? E eu percebi duas coisas. Que tinha muita coisa que eu sentia que eu estava ensinando e que não servia para nada. Que eu já tinha trabalhado na indústria, sabia que aquilo não ia servir para nada. Entendeu? E percebi que as pessoas não estavam conseguindo se motivar muito com aquele conteúdo teórico, né? Mas só que o que aconteceu comigo foi que eu comecei a trabalhar com as escolas, por causa da extensão. A gente quis trazer alunos de física e matemática mais bem formados. Foi esse o meu objetivo de começar. Então, ou seja, eu estou tentando dizer que eu nunca imaginei na minha vida estar falando sobre esse assunto, muito menos ter ido para o MIT para trabalhar com educação e não com engenharia. Né? Então, foi uma caminhada que foi sendo percebida, as necessidades ao longo desse trajeto, e as escolhas que eu fiz me levaram a conhecer essas pessoas. Né? Então, a primeira coisa que eu percebi, o primeiro contato com o pessoal do MIT, quando a gente recebeu o prêmio em 2018, foi na Nova Escola em São Paulo. Então, eu fui lá, sim, o Madinho, outro professor da psicologia que trabalhava comigo no projeto de robótica, que foi também o que ganhou comigo, né? Fomos juntos para lá. Então, a gente imaginou, vamos assistir uma palestra do pessoal do MIT, né? Tudo sei que lá. Então, chegamos na Nova Escola, fomos recebidos por uma senhora super simpática, que é a Anne, né? Fala que é minha mentora hoje da aprendizagem criativa, ela é pesquisadora do MIT. Ela só apontou pra gente uma mesa redonda com um monte de material de criança e falou assim, façam seus crachás. Eu faço os crachás. Eu olhei pro Marco Antônio assim, e falei assim, vai fazer o crachá? Então tá, vamos lá, né? Então assim, a primeira coisa que eu queria dizer é, se joga. A gente pegou e falou, vamos fazer o crachá. Né? Então aquilo ali foi o divisor de água para entender exatamente essa questão. Então, ao ela colocar a gente para fazer um crachá, eu lembro até hoje, tem ele guardando, eu fiz um coelhinho, coloquei um LED no nariz, entendeu? 2 olhinhos, né? Coloquei meu nome e estava lá com um crachá pendurado. Quando a gente chegou em Boston para fazer a visita oficial, eles nos levaram primeiro no MIT. Então foi uma abordagem muito parecida, onde as pessoas estavam lá criando, pondo a mão na massa, fazendo coisa. Eles não são muito de ficar lendo. Existe a base teórica, então já te respondendo. Existe o curso Learning Creative Learning, que é o Aprendendo Aprendizagem Criativa, que é gratuito e online, da página do MIT, a gente pode mandar para vocês, tem nossos contatos, né? E existe o livro do Mitchell, que é o Lifelong Kindergarten, são as duas bases da aprendizagem criativa. Lá no site do grupo de pesquisa dele tem vários artigos, né, sobre aprendizagem criativa, mas no contexto deles, que é muito em escola, com a Fundação Lego, né? A Tufts também tem o seu material, mas a Tufts é mais o STEM Education, né? Science, Technology e Mathematics. Então é uma abordagem parecida, mas não é exatamente a mesma coisa. Então o que a gente começou a fazer foi exatamente reproduzir o comportamento deles, não a teoria deles. Então, ou seja, o comportamento é, eu tenho uma necessidade, eu junto pessoas, pego material, crio alguma coisa, testo, vejo se funciona e volto. É o procedimento da arte e ciência. Então você vai ver que assim, material é muito pouco. Eu escutei uma frase numa reunião com eles, de pesquisa sobre o Scratch, onde o Carmelo, né, virou e falou assim, you don't need to prove science, you need to improve. Ou seja, ele falou com todas as vezes, a gente não está preocupado em provar a ciência, a gente está preocupado em melhorar ela.
Né? O MIT pode fazer isso porque não precisa bancar o financiamento do CNPq, da FAPEMIG e publicar. Quer dizer, como eles não têm esse formato que a gente tem aqui, e já tem um nome, eles realmente estão lá recebendo verba das fundações, da LEO, de outros lugares, e eles se dão a possibilidade de explorar todos os laboratórios daquele prédio de vidro, né? Não só o do Mitchell, estão explorando coisas muito além do normal. Tem uns lá explorando material de comunicação via areia que se mexe, pra você ter noção. Comunicações diferenciadas para pessoas com deficiência ou não, né? Então eles têm essa liberdade financeira e intelectual de pensar fora da caixa, de testar as coisas. Quando a gente traz isso para o Brasil, não é bem assim. Então a gente primeiro criou um laboratório lá na FCJ que é assim, né? A gente consegue fazer isso porque a extensão traz a nossa verba e o INERJ nos ajuda com a divulgação da ciência. Mas se não fosse realmente a extensão ter começado lá atrás, trazendo a verba do PROET, das maquinárias, a gente não teria essa liberdade, né? Mas a gente tem que publicar também, querendo ou não, a gente é cobrado por isso, né? Só que é muito do experimental, porque o que vai funcionar numa pessoa, num grupo, às vezes não vai funcionar no outro, mas os conceitos são aplicáveis. Então, entender o que é aprendizagem criativa, entender o que é tinkering, o que é nova engineering, isso está muito claro. Nova engineering tem um livro, é mais formatado do que a aprendizagem criativa, mas mesmo a aprendizagem criativa tem um curso e tem o livro. Então, se começa por ali. Mas o que eu estou tentando dizer é, se você não se der a possibilidade de experimentar, de criar suas aulas e testar, só o livro não vai adiantar, porque o livro é um livro de possibilidades, ideias, é uma abordagem. Ele traz para você as crenças, o que eles acreditam que funciona. Eles não trazem receita de bolo, porque a aprendizagem criativa não acredita em receita de bolo. Então, se você quiser, a receita, assim, lá na página da Rebac, que é a rede, até tem algumas atividades para serem remixadas, né? Só que você vai perceber que a primeira coisa que você vai sentir é, eu faria isso diferente. E aí você entendeu a coisa. Porque você vai conseguir trazer para o seu contexto, para os seus alunos, né? Mas tem a gente também, né, para poder trocar ideias. Se quiser, a gente está aí como universidade para poder dar suporte para quem está interessado na abordagem. Mas, assim, de teoria mesmo seria o livro e o curso online na página do MIT. Posso mandar também. Pessoal, acho que vamos terminar agora. Agradecer ao professor Bento, né? Estamos no final do semestre, professor Bento, e a gente precisava trazê-lo aqui, tinha que, novamente, né? A gente também, para tê-lo aqui, eu preciso justificar, né? Então, a gente precisava, e agradeço a sua disponibilidade, a sua generosidade de compartilhar seu conhecimento conosco. Eu queria pedir para tirar uma foto antes de Vamos tirar tirar. uma foto. Vamos só dar mais um parabéns. Tirar uma foto, né?